Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa noite de sexta-feira, né? Fechar a semana. Deixa eu só pegar o meu material aqui. Deixa eu ver aqui, porque o Teams também mudou. Parece que o Teams foi atualizado. Deixa eu ver aqui. Isso. Muito bem. Então, iniciando a nossa sexta-feira, começo aqui desejando a todos uma feliz sexta-feira, né? Vamos finalizar a nossa semana, isso é muito bom, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só uma coisinha. Isso, está certinho, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Ok. Só uma coisinha aqui para não ter certeza de uma situação aqui. Tá certinho. Muito bem. Enfim. Então, é isso. Vamos dar início, né, à nossa noite. Quero chamar a atenção aqui que hoje nós temos uma atividade, né, online, valendo 500 pontos, conforme o nosso cronograma, conforme já avisado, né? Como tem ocorrido ao longo da semana, essa atividade eu vou disponibilizá-la no segundo momento, tá bom? Porque aí vocês fazem a atividade com tranquilidade, finalizou, e aí estão liberados, tá bom? Melhor do que a gente ficar ali naquela questão de acompanhar, de ver quem terminou, quem não terminou, e assim a gente tem um discernimento maior ali no nosso dia a dia, tá bom? Bem, quero lembrá-los a todos para realizar os EDs pertinentes ao período de cada um de vocês, né? Bem como realizar o desafio nota máxima. Oh, que coisa boa! Ezequias, boa noite. Opa! Ezequias, deixa eu ver aqui, admitir. Boa noite, Ezequias. Ezequias, você está me ouvindo? Ei, Lu. Oi, que bom, que ótimo. Obrigada, Ezequias. Que bom Boa que você noite. apareceu. Você acredita que eu estava aqui preocupada? Semana passada você faltou e não é, né, de você faltar. E agora ainda não tinha aparecido. Eu falei, gente do céu, o que aconteceu com Ezequias? Que Oh, bom. mil perdões. Tô Que aqui. coisa boa, obrigada, viu? Não, é porque a gente sente falta. E semana passada e hoje tem atividade. Eu estava aqui no fundo, assim, gente, cadê o Ezequias? Mesmo porque eu sei que você não é de atrasar, né? Então, que bom te ver. Que coisa boa. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, isso que é importante. Deixa aqui, Ezequias, eu já tinha iniciado, logicamente, a gravação, deixando aqui registrado. Hoje nós temos nossa atividade, né? Que é atividade online, tá no valor de 500 pontos. Essa atividade eu disponibilizo ela depois do intervalo, tá bom? Por quê? Porque aí vocês fazem, cada um tem o seu tempo. É uma atividade hoje que vocês vão ver, ela tem 10 questões, cada um de 50 pontos. Então, vocês podem realizar a atividade, né, com calma, porque também acaba sendo tranquilo, mas ao mesmo tempo, cada um tem, né, o seu horário aí de terminar, então acho que fica mais fácil da gente coordenar isso, tá bom? Lembrando para Ô, Lu, realizar. Oi, diga, Ezequias. semana passada teve atividade?
Em sala de aula? Nada valendo ponto, tá? O que teve foi na aula, foi aquelas dinâmicas que Ah, eu sim. faço mesmo para vocês participarem da aula e exercitar o que foi dado, tá? Entendi, tá bom. Mais nada, porque conforme o nosso. Até eu coloquei aqui, Ezequias, e eu vou justificar, você vai ver. Ok. Coloquei aqui o nosso cronograma, porque é uma coisa que eu fiz, né? Que eu sempre faço com todas as minhas disciplinas, que é apresentar a distribuição de pontos Uhum. logo depois da oficial 1. E eu falei isso, mas é porque essa semana eles pediram para a gente frisar em relação aos nossos alunos das disciplinas que têm a participação com a avaliação de proficiência. Então, eu achei prudente, né? Enfatizar mais uma vez aqui a vocês, porque a nossa disciplina é uma disciplina que ela tem, né, vínculo com a avaliação de proficiência. Então, lembrando a todos mais uma vez, né, em relação a isso, porque a nossa oficial 2 tem o valor de 2.000 pontos, e os outros 2.000 pontos têm a ver com a avaliação de proficiência, porque ela está chegando o período de avaliação, né? Olhando ali no cronograma, se não me engano, começa a partir da semana do dia 17. Então, só para chamar a atenção de vocês, realizarem a avaliação de proficiência, que ela tem ligação direta de pontuação com a nossa disciplina, tá? A Então, partir do embora. dia. Ó, quer ver? Só confirmar aqui, Ezequias. No cronograma, olha só, de 17 a 21 é a Ah, avaliação de tá. proficiências das ciências exatas e da saúde. Então, inclusive, é uma semana inteira. Eu não sei, vamos aguardar em termos de especificações, de instruções, né? Mas é a semana 17 a 21 que está aqui marcado em relação à avaliação de proficiência. Então, eu queria, porque esse cronograma eu já apresentei para vocês, está postado no AVA, coloquei no WhatsApp, mas como eles pediram para a gente enfatizar isso com o aluno, né? Eu acho que é importante lembrar, então por isso que eu até adicionei mais uma vez ele aqui, tá? E aí, né, hoje, o exercício da unidade 3, vocês já fizeram, já me encaminharam. A atividade de aula online é hoje, com valor de 500 pontos. E nós temos o trabalho que vocês vão apresentar para a gente, né, aquele trabalho na forma de artigo, conforme as instruções que eu também passei no iniciozinho, que é a apresentação no dia 21. Então, só para a gente, né, atentar em relação a isso, porque para de fato ali a gente estar atentos em relação às datas, tá bom? Bem, então é isso. Então, eu gostaria realmente de frisar e deixar aqui registrado para vocês mais uma vez, lembrando essa questão da avaliação de proficiência. E no mais, vamos aguardar. Eu também recebendo qualquer outra instrução em relação à avaliação, eu repasso para vocês, coloco no grupo de WhatsApp. O importante é estarmos atentos, né? Diante das instruções e que aparecem daí adiante. Deixa eu ver aqui. A Letícia. Deixa eu. Ei, Letícia, boa noite. Entrou. Importante que ela entrou. Ei, Alô? tá joia, Letícia, boa noite, viu? Bem, estou aqui, Letícia, ainda com aqueles avisos clássicos aqui que vocês estão acostumados e enfatizando mais uma vez, que era até por isso que eu estava com até distribuição de pontos em relação que a nossa disciplina é uma disciplina que tem vínculo com a avaliação de proficiência, tá bom? Então é só ficarmos atentos que realmente está chegando, ao período 17 a 21 de maio, atentos aí às instruções que a instituição vai repassar, tá? Bem, vamos dar prosseguimento, né? Nós estamos falando sobre a distribuição de frequência gaussiana. Na verdade, sabe, Ezequiel, semana passada eu já dei até o início a esse tópico. E que, na verdade, o que eu fiz? Eu deixei aqui os slides que eu já tinha passado, coloquei, vocês vão ver, todos os slides que eu já passei, ele tem esse Vzinho aqui para mostrar, né? Tanto para me orientar como para orientar a vocês,
porque eu vou repassá-los, que eu acho isso importante até para as meninas que estavam aqui presentes, mas só para a gente dar um norte em termos do raciocínio, né? Não vou necessariamente ali ficar sempre repetindo as mesmas coisas, mas para a gente ter um norte, eu acho que isso é até muito oportuno, né? Porque a gente sabe, a turma, como é grande assim, inclusive a gente marca e sabe quando vocês estão ausentes, a gente sente a falta ainda é redobrada, né? Então, acho que é até bom a gente ter essa oportunidade de recapitular isso, mas eu já faria isso independente de qualquer coisa, porque a gente começou e agora é que a gente vai dar prosseguimento adiante. E é importante para a gente em termos de raciocínio, tá bom? Então, eu serei mais breve nesses slides aqui, para a gente, né, dar um norte em relação ao nosso raciocínio, mas com esse objetivo para a gente recapitular, lembrar as meninas também do que se refere a esse assunto, para que nós possamos desenvolvê-lo, né, da maneira adequada e a mais abrangente, como a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, para vocês terem uma noção, nós vamos falar sobre a distribuição de frequência. Tem aqui Kahoot sobre essa matéria, inclusive tem uns Kahoots que eu ainda não passei para vocês. Se porventura der tempo, eu acho que seria interessante, porque até é sobre alguns assuntos que recaem sobre a nossa atividade online. Então, se der tempo, a gente ainda faz isso, que é bom, né? Que a gente ainda trabalha ali com o assunto que é pertinente ao que adiante vocês vão fazer com a avaliação de ponto. Se não der também, não tem problema, porque é tudo que já foi dado. Mas aí a gente aproveita e pode só fazer isso também, tá bom? Bem, então vamos dar prosseguimento para a gente realmente conseguir finalizar esse assunto. Nós estamos falando sobre distribuição de frequência, né? E eu comentei com as meninas semana passada que essas distribuições de frequência, elas são importantes porque elas, na verdade, elas possam nos dar inferência em relação ao que a gente está estudando, em relação ao que a gente está pesquisando, a partir do momento que a gente consegue fazer leitura das nossas tabelas e dos nossos gráficos, né? Muitas das vezes que nós temos ali dos nossos dados obtidos a partir de experimentos, nós distribuímos essas informações através, né, de fontes clássicas, como nós já vimos, que são os gráficos e as tabelas. E aqui é o que a gente coloca, né? É um exemplo, nós temos a observação. É engraçado que antes aqui, por que que agora? Como que eu pego agora o point? É porque o Teams, ele mudou, e agora é que eu tô vendo o que que ele mudou, o que que significa essa mudança dele. Olhem, eu não consigo agora ter o pointer, não. Olha que coisa louca. Então, tudo bem. Que assim seja. Eu vou fazer um teste de uma coisinha aqui. Qualquer coisa, deixa eu ver, janela. Deixa eu ver se eu faço isso. Não, dá na mesma. Enfim, é porque o Teams mudou e agora... Ei, Mariana, boa noite. Seja bem-vinda. Então eu não vou ter o meu pointer, não. Que pena, faz falta, viu? Enfim. Então, isso que eu... agora ele... Deixa eu ver. Apareceu aqui, gente. Apareceu. Eu não sei o que foi que fez ele aparecer, não, mas espera. Aqui, espera. Que loucura, né? Na hora que muda uma coisinha, a gente já sente diferença. Então tá. Então vamos voltar aqui. Começar falando com vocês aqui no caso, né, de uma tabela onde nós temos aqui a distribuição de altura e aqui uma frequência, né? É isso que nós temos. Muitas vezes nós distribuímos os nossos dados através das tabelas e nós temos, né, essas frequências para nos falar, para nos informar a respeito do assunto que nós estamos abordando. Da mesma forma que nós temos através dos gráficos, né, onde nós podemos ter a frequência de um determinado evento e termos aqui, de acordo, né, com aquele fracionamento que nós estamos fazendo. Isso é muito de acordo, obviamente, com a pesquisa em questão. Tanto é que aqui nesses gráficos que eu coloco aqui para vocês, eles são gráficos ilustrativos.
Nós não necessariamente, né, apontamos o que seja, o que tá e seja de fato representado. O que a gente pega aqui é o desenho propriamente dito. Mas o fato é que isso é muito pertinente de acordo com o que cada um está ali fazendo em termos de pesquisa. Mas o fato é que a partir do momento que nós temos os nossos resultados sob essa frequência, né, essa frequência relativa, nós temos o que nós denominamos de distribuição de frequência, tá? Então, observamos aqui que agora do contexto em termos de gráfico, inclusive é um gráfico do tipo histograma, onde eu tenho as observâncias, né? Que elas são contínuas, então a gente acaba tendo essas barras uma ao lado da outra, né? Não separadas, como o gráfico de barras, por exemplo, o clássico. E se a gente perceber, o formato dessa distribuição é um recurso que, na verdade, nós temos para observar o evento que nós estamos pesquisando, tá? A partir do momento que a gente, porventura, consegue observar para esses gráficos ou tabelas com um olhar um pouco mais atento, a gente consegue inferir informações além do que necessariamente aquilo que está posto do ponto de vista numérico, né? Aqui nós teremos, e vocês vão ver isso, a análise da maneira como aquele determinado evento possa estar distribuído, tá? Bem, não é à toa, inclusive, que vocês podem observar, eu já vou chamar a atenção aqui em termos do slide, né? Vocês já podem observar que nesse slide específico, o autor do histograma, ele fez uma representação aqui para gente, né? Ele fez uma curva, da qual nós vamos trabalhar daqui a pouco, mostrando, acompanhando justamente essa distribuição desse determinado evento, observando-se a frequência que ele é distribuído, tá bom? Então, isso daqui, ó, que por mais simples que eventualmente possa ser, ele nos diz muito mais do que eventualmente a gente possa imaginar. Bem, essas curvas de densidade, como que a gente acabou de verificar neste histograma, eles, na verdade, eles nos apresentam algumas características. Quais são elas? Primeiro, podem observar que elas estão sempre sobre o eixo horizontal. Olhem só, aqui, ó, nós temos o eixo horizontal e elas estão sempre acima deste eixo, tá? Elas têm uma área que mas aí é uma questão de padronização, que uma área abaixo dela é considerada exatamente igual a 1. Ou seja, perdão, aqui embaixo dessa curva, eu posso falar com vocês que ele equivale ao número 1, tá? Bem, então essas são propriedades das quais são observadas numa distribuição de frequência, em uma curva em que faz essa distribuição de frequência. Bem, essa, né, curva de densidade, ela descreve um padrão geral, tá? De distribuição. Ela consegue me mostrar como que aquele determinado evento se distribui, né, daquela determinada amostra ou população que está sendo estudada. É interessante, né, que nós podemos utilizar, né, uma tabela, como eu já falei anteriormente, até mesmo um gráfico, para avaliar a distribuição dessa frequência. Olha, Luciene, é interessante avaliar a distribuição de uma frequência? Sim, vocês vão ver, em que inclusive eu coloco para vocês essa maneira de análise. Ela é muito particular e é muito utilizada por nós dentro da biologia. Vários parâmetros que relacionam-se, por exemplo, ao estudo, né, humano e de outros animais, nós podemos avaliar sobre esse parâmetro dessa distribuição de frequência. Muito mais do que, na verdade, a gente possa imaginar. Tá? É muito utilizado, inclusive, dentro de um contexto, por exemplo, das análises clínicas. Eles utilizam essa distribuição de frequência. Vocês vão ver que isso é utilizado, por exemplo, para a gente imaginar
dentro de uma determinada população, o que possa ser considerado normal ou anormal, tá bom? Então é coisa que a gente vai ver lá na frente, mas só para a gente ter uma noção, né? A importância sobre esse assunto. Porque é simplesmente falar que é interessante, que eu posso fazer inferência sobre a distribuição de frequência de um determinado evento, parece ser, às vezes, mais um dado, né? Mas não é. Ele possa ser muito mais bem utilizado e muito mais útil a todos nós do que a gente às vezes possa imaginar, né? Bem, aqui vem um exemplo, que é o que eu mostrei para as meninas semana passada, viu? Mariana e Letícia devam recordar, né? Todos esses dados aqui, ó, com esse exemplo que a gente já viu semana passada. É um exemplo clássico do qual a gente observa aqui, foi um apanhado, uma análise de 311 professores de ciências de escola pública do estado de Minas Gerais. E foram verificar, né? Qual idade que esses professores, desses 311 professores, qual idade que eles possuíam, né? Esses dados foram coletados, digitados no computador e para poder verificar como que era essa distribuição. E aí nós temos uma tabela como essa, onde eu tenho a faixa etária, ou seja, eu tenho os 311 professores distribuídos, né, em faixas etárias. Então, verificou-se que nós tínhamos nessa amostragem professores que estavam entre os 20 aos 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69. Ou seja, nós podemos observar que desses 311 professores, nós temos desde indivíduos de 20 anos de idade até indivíduos, né, que possam estar ali chegando próximo aos 70 anos de idade. Ok, isso é interessante saber. Mas mais do que isso, qual que será, né, dentro desses 311, qual que talvez seja a representatividade maior? Qual que é a quantidade maior de professores que eu tenho dentro de uma determinada faixa etária? E o que essa tabela possa me dizer? Observem aqui que nessa primeira faixa etária, que são entre os professores mais jovens, nós temos 20 professores, que é essa frequência simples, né? 20 professores estão distribuídos dentro dessa faixa etária. Na próxima, 139. Na seguinte, 120. Na próxima, 26 professores. E na última faixa etária, 3 professores. Foi também observado que dos 311, 3 professores, de alguma forma, ignoraram ali o local de informação de idade, né? Então, obviamente, aquilo que não se sabe, não se avalia, né? Então, mas podemos observar que dentro desses 311, 3 se absteve da informação. Entretanto, nós temos 308 professores aqui que nos informaram a idade que eles têm. Então, bem, o que isso tem a ver com distribuição de frequência? Se a gente observar essa tabela, nós podemos perceber que os extremos, e aqui deixa eu pegar aqui, ó, caneta, mas eu quero caneta vermelha. Olha só, nos extremos, como esse primeiro extremo aqui, ó, que é a primeira faixa etária, eu tenho 20 professores, e essa daqui, ó, mesmo que fosse até a próxima, mas vamos pegar realmente os extremos máximos. Eu tenho 3 professores. Que eu tenho uma maior quantidade de professores oscilando aqui, ó. Esses são 139 e aqui 120. Então, eu tenho uma maior representatividade de professores numa região mais central dessa distribuição, né? E, consequentemente, mais uma vez focalizando, que os extremos são os locais onde nós observamos uma quantidade menor de representatividade. Bem, isso significa o seguinte, que eu tenho nas minhas extremidades, tanto para menos quanto para mais, uma quantidade menor, né, de professores aqui distribuídos. E isso, né, nos dá a informação de que a grande maioria está, de fato, né,
ali passeando mais ou menos no que nós teríamos como, né, um valor médio de idade desses professores. Então, isso, inclusive, possa ser jogado dentro de um ambiente de gráfico e analisado. Que é isso que a gente faz. Então, essa mesma distribuição de frequência, ela possa ser trabalhada não só como foi mostrada numa tabela, como também através de uma estrutura de gráfico, onde eu tenho a ordenada, que é o local onde eu coloco a frequência, e eu tenho a abscissa, que é o local onde aqui no caso eu coloco faixa de idade. Mas chamando a atenção de vocês que este é um exemplo. E que, na verdade, nós podemos utilizar, né, frequência com vários outros parâmetros, né? Posso falar com vocês, e é clássico, a frequência de indivíduos que venham apresentar determinado peso, determinada altura, né? Ou seja, existem vários outros fatores que eu também posso analisar. Qual que é a frequência, qual que é a quantidade de indivíduos, por exemplo, que tem determinado peso, né? E ali fazer também a minha observação. E assim vai. O fato é que utilizando desses valores dessa tabela, empregando dentro de uma observação gráfica, com essa observação, né, de que eu tenho na ordenada a frequência e na abscissa, que no caso a faixa de idade, eu encontro um gráfico como esse, onde eu também posso perceber, tá? Olha só, eu até fiz isso daqui, ó, para chamar a atenção de vocês, que foi o que eu falei anteriormente no slide anterior, né? Retirei, inclusive, ó, uma parte para vocês conseguirem enxergar, que eu tenho aqui, ó, essa parte gráfica, literalmente. Eu tenho a ordenada com a frequência, que está aqui representada, e eu tenho a abscissa, com a característica de idade. E aí, observando-se absolutamente as mesmas frequências, os mesmos dados que foram relacionados para a gente numa estrutura de tabela, eu encontro um gráfico como esse, onde eu tenho 20 professores na faixa de 20 aos 29, 139 na faixa dos 30 aos 39, 120 entre 40 e 49 anos, 26 entre 50 e 59 e aqui, né, que eram apenas 3 entre 60 e 69. Bem, o que é interessante, por que disso, por que dessa conversa? Porque se a gente observar, analisando aqui, né, essa frequência, essa distribuição de frequência, eu também consigo perceber, ó, justo aqui não fica certinho, que a minha mão acaba não conseguindo fazer a coisa bem certinha aqui. Mas dá para a gente ver que eu também tenho uma situação gráfica, eu também tenho um traçado à semelhança daquele anterior, né? Que a gente tinha chamado a atenção aqui, né? Da mesma forma que eu também fiz aqui e aqui também representada. Ou seja, eu consigo perceber que essa distribuição de frequência eu tenho como característica, primeiro, reparem que todos os dados estão acima da abscissa e eu posso falar que esse ambiente, não é para rabiscar fora não, que esse ambiente aqui interno, ó, equivale a 1. E isso daqui é um parâmetro em que eu também posso observar que os dados das extremidades são os dados onde a gente tem uma menor distribuição de frequência. Consequentemente, essa grande região aqui, né, é uma região onde eu tenho uma robustez maior, onde eu observo que aqui especificamente eu tenho o maior número de indivíduos, de professores, distribuídos nessa faixa etária. Ok? Bem, por que tudo isso? Por que essa fala? Porque essa é uma distribuição que nós denominamos de distribuição normal ou distribuição gaussiana. E a gente, inclusive, fala de uma maneira genérica que o mundo é normal, que a distribuição de vários fatores, nem todos, tá? Vocês vão ver, eu vou apresentar, nem todos, mas grande parcela de fatores que são analisados por nós,
eles vão apresentar uma distribuição considerada normal ou gaussiana, tá? Muitos dos fenômenos que acontecem aleatórios, que quando a gente observa do contexto prático de ter ali os dados, a gente percebe que aquela amostragem ou aquela população, ela vai ter essa distribuição de frequência considerada normal, tá bom? Bem, agora o que a gente vê é que, até como eu acabei de falar com vocês, nem tudo necessariamente tem uma distribuição normal. Então, é por isso, exatamente por isso, é que a gente iniciou falando o seguinte: olha, na hora que você tem um gráfico, na hora que você tem uma tabela, na hora que você está analisando um determinado dado, né, pesquisado por você, se você for um pouco mais atento e perceber como que os seus dados se distribuem, né, a partir daquilo que você pesquisou, você possa, né, falar se a sua distribuição ela possa ser caracterizada dentro de um critério de distribuição normal ou não. Então, isso é mais uma observação, mais uma característica que se soma ao que você está pesquisando, aquilo que a gente possa estar analisando, tá? É interessante, é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó, nós teríamos distribuições dentro desse contexto de normalidade. Entretanto, nem sempre isso é possível de ser falado, né? Isso não é mérito nem desmérito de informação nenhuma. Simplesmente, ou eu posso ou eu não posso falar que a distribuição atende os padrões de normalidade, tá bom? Bem, existem, né, vários eventos aleatórios que possam ter distribuição considerados normal. Mas existem alguns que já são clássicos, que muito provavelmente, se nós, que é logicamente que tudo isso precisa ser analisado, né? Mas de uma maneira geral, se nós pegarmos, né, e fizermos uma pesquisa, por exemplo, dentro de uma determinada amostra, relacionando-se altura e peso, muito provavelmente nós iremos atestar que aquela amostra ou população tem uma distribuição normal para esses itens. Por quê? E faz até sentido. Vamos imaginar mesmo peso, tamanho, né? Olhem, quando a gente nasce, a gente tem ali os indivíduos mais jovens, eles tendem, de fato, né, terem tamanhos menores, peso aquém, né, do que quando comparado, a gente vai ganhando altura e peso com o nosso crescimento e desenvolvimento. Eventualmente chega um ponto na nossa vida que a gente às vezes tende a ter o contrário, né? Chega ali, até mesmo pela própria curvatura natural da estrutura corporal, situações que tendem a fazer que, a partir de um determinado momento, eventualmente a gente comece a ter uma diminuição desses fatores. Então, quando a gente analisa, é muito provável que a gente consiga verificar, né, que no contexto de observação, né, que eu tenho uma tendência, inclusive, de perceber que eu tenho um conjunto maior de indivíduos, né, que tendem a ter uma determinada altura, que é uma altura, inclusive, por exemplo, considerada padrão, né, para um determinado local, em detrimento de indivíduos que são bem menores, em detrimento de indivíduos que eventualmente venham a ser bem maiores. Então, essa distribuição do padrão de normalidade é algo que tende a acontecer, né, muito frequentemente numa determinada população. Por exemplo, pegando aqui, né, para a gente ter realmente uma noção básica. Aqui no Brasil, nós temos, em média, os homens têm 1,72 m e as fêmeas, 1 m, aqui para mim, meu Deus, até de óculos, acho que tá 1,67 m. É isso? Vocês me perdoem se tá diferente, porque até com meu óculos tô enxergando um pouco esse rosinha aqui. Em passos, né? Isso, o que que a gente tem? Quando a gente observa a nossa, se eu pegar uma população, né? Porque eu não vou, isso aqui é a média do brasileiro.
Ou agora, fazer um apanhado de altura, por exemplo, entre a comunidade da Faculdade de Pitágoras. Vamos imaginar isso, né? Muito provavelmente, a maioria dos indivíduos estarão distribuídos dentro dessa faixa de altura. Terei indivíduos que são bem menores, terei indivíduos que vão ser bem maiores, mas a maioria está distribuído nesse padrão de altura considerado a média nacional. E é isso que tende a acontecer, né? Também com peso, da mesma forma. Bem, e essa distribuição de frequência, né, que como eu falei com vocês, inclusive chamei a atenção anteriormente, já, né, de antemão, essa curvatura que se faz pela distribuição de frequência desses dados é o que nós denominamos de curva normal, né, ou curva gaussiana. E aqui, só para a gente observar, né, ordenada a frequência, a abscissa, que é o evento que está sendo estudado, e aqui é Mi, né, que é indicativo, vocês vão ver, Mi está bem aqui, né, associado a esse pico máximo, ao ponto máximo dessa curvatura. Isso daqui, vocês vão ver, que tende a ser a média, ou a média caracterizada para o evento que está sendo estudado, né? Imagine, eu estou estudando a altura de uma determinada amostra, então, muito provavelmente, esse ponto aqui, esse pico máximo, nós temos aqui que seria a média de distribuição, tá? E aqui nós temos os extremos. A curva normal é realmente uma curva simétrica, logicamente que eu aqui não consigo fazer, né, a coisa certinha, porque, logicamente, eu naturalmente já até tremo, né, imaginem aqui como meu cursor, mas até que não saiu tão ruim, né, mas olhem, reparem vocês que existe aqui uma simetria, né? O que eu tenho de um lado, a tendência é que você tenha igualmente do outro lado. Porque é uma característica dessa curva normal. Ela é unimodal, tá? E realmente, é isso que eu falei com vocês. O ponto de frequência máxima situado aqui no meio da distribuição é o que a gente tende a observar. Se a gente fizer uma análise, e a gente já viu, né, inclusive é o nosso assunto hoje do exercício, quando a gente faz média, moda, mediana, a gente tende a perceber, se eu estou aqui analisando essa distribuição de normalidade, que os valores tendem a se coincidir. E é justamente esse valor que você vai observar aqui, tá? Ô, Diga, Ezequias. aqui, você mostrou nos slides aí para trás Uhum. uma curva que ela é mais acentuada num canto, à esquerda e à direita. Ela é considerada também uma curva normal? Uma distribuição Aqui. normal? Aqui. Isso, isso. Exatamente. É uma coisa que a gente vai até mostrar para vocês depois, tá? A curva de normalidade, aqui, ó. Aqui, tá? A curva de normalidade, e existem alguns desenhos adiante, até mais elucidativos para vocês. A curva de normalidade, ela pode ser mais para a direita, mais para a esquerda, mais achatada, tá? Então, quando a gente faz isso, e voltando à sua pergunta e pegando aqui, ó, tá? Quando a gente observa isso, ela não deixa de ser normal, tá? Não deixa. Por exemplo, eu não sei se vai sair aqui bonitinho, mas eu poderia, por exemplo, ter uma curva de normalidade assim, ó. Tá? Eu poderia ter uma curva de normalidade aqui, ó. E nem por isso, todas essas duas que eu fiz, junto com essa que já estava aqui, são curvas de normalidade, em que nós podemos observar que a frequência menor está nas extremidades. Eu posso observar que elas estão todas superiores
ao eixo da abscissa, né? Acima do eixo da abscissa, e podemos inferir que esse valor aqui, ó, essa área de todas as três, né? Equivale a 1. Todas elas são consideradas curvas gaussianas ou curvas de normalidade, tá? Essa sua pergunta é muito pertinente, porque de fato isso acontece, tá? De fato, isso é possível e isso não tira de forma alguma, é importante, porque inclusive nas próprias representações que eu faço aqui, que aí eu vou para a internet e tento pegar imagens, né? Não são necessariamente fidedignas, né? Não tem que ter absolutamente a mesma métrica. Não, não é isso. É importante esse contorno. Inclusive, existe uma outra característica que a gente fala, que esse contorno a curva lembra um sino. Que é esse que é clássico, tá? O que eu tô falando, essa aparência de sino, não é nenhuma comparação minha pessoal. É uma referência, uma característica teórica que se fala que a curva formada pela distribuição normal é uma curva que assemelha-se, né? Que nos faz lembrar um sino, tá? Então, isso mesmo. E vão aparecer slides lá na frente coloridinhos, bonitinhos, fazendo aquilo que eu quis fazer aqui para vocês, tá? Aqui, que eu falei, né, que elas tendem a se coincidir, esse ambiente aqui, ó, ele tende a ser, se nós formos ali para o papel, pegar de fato os dados que foram repassados para a gente, que nos remete a esse gráfico, e eu for observar qual que é a média, qual que é a moda, né? Qual que é a mediana, muito provavelmente eles serão, se não forem idênticos, eles são muito próximos, tá? Que é uma característica de distribuição normal. Olha, eu não saberia que ia chegar tão rápido em relação à sua pergunta. Era mais fácil eu ter pulado para frente do que ido para trás, viu, Ezequias? Mas é justamente isso, olha só. Nós temos aqui, ó, todas essas 4 curvas, quer seja mais achatada, né? Quer seja com uma curvatura mais proeminente, todas elas são consideradas curvas de normalidade, tá? Todas elas, embora exista, né, aqui um contorno diferenciado, mas todas elas nós podemos falar que nos remete ao formato de sino, que temos padrões, né, uma frequência menor nas extremidades, e isso daqui é clássico, né? É bem oportuno ali da gente conseguir identificar que essa é uma distribuição normal, tá? Chama a atenção de vocês que esse termo, né, distribuição normal, já nos refere, nos dá uma sensação até mesmo errônea, tá? Porque nem tudo necessariamente é assim. De que o que está aqui, né, seja o normal e o que esteja fora seja normal. Essa terminologia a gente até usa, mas às vezes a gente pega o normal com a mesma simbologia de saudável, né? Não. Às vezes a gente possa ter indivíduos que estejam nas extremidades, que possam ser considerados anormais em termos de distribuição, porque eu vou mostrar isso para vocês, mas eles possam vir a ser indivíduos saudáveis. Então, a única observação que eu faço para vocês é: normal não significa obrigatoriamente saudável. Anormal não significa obrigatoriamente doente, tá bom? É só para a gente ter esse cuidado, porque a terminologia, ela meio que engana, né? Ela te direciona. E vocês vão perceber daqui a pouco que a gente não possa, né, de fato, bater um martelo que isso seja verídico. Nós temos exceções à regra. Então, isso, embora possa ser sugestivo em termos de linguística, não significa que, de fato, na realidade, quando a gente observa ali os indivíduos, tá bom? E aqui, distribuição de normalidade,
Aqui, mais uma vez, né, eu tenho uma distribuição, inclusive aqui, né, com muito mais elementos, muito mais faixas de acompanhamento, né, em relação ao que foi estudado aqui, mas podemos, da mesma forma, verificar. Deixa eu tentar fazer uma curva bonitinha aqui para vocês, ó, né, tentando pegar mais ou menos aqui, ó, o ponto aqui, ó. Olhem, eu teria uma curva, que é a curva, ó, tá? Que é considerada a curva de Gauss, tá? Bem, a média, isso que eu já tinha falado com vocês, de uma maneira geral, né? A média, ela corresponde às duas classes com maior frequência, então ela tende a estar normalmente mais associada aqui a esse ponto, que é o ponto que é o valor médio, que é a mediana, que é a moda, né? Esse ponto aqui. Inclusive, né, aqui em termos de observação, a gente poderia fazer até uma curvatura um pouquinho aqui, né? Pegou assim, ó. Ó, eu acho que essa curvatura aqui ficaria até mais bonitinha. Normalmente a gente pega essas extremidades aqui das barras, tá bom? Aí ela ficaria, inclusive, mais fidedigna, né? Com essa característica do ponto máximo aqui, ó, coincidir com essa região de média e mediana, tá bom? É até interessante a gente verificar isso na hora que faz o apanhado, na hora que faz o traçado, né? Aqui, ó, ele obedeceu bonitinho. Na hora que chegou aqui, ele poderia ter se estendido em relação né, literalmente as quinas aqui das barras. Bem, considerando-se a média, percebemos que o histograma parece ser simétrico ao redor dela, que foi o que inclusive a gente já falou anteriormente. A frequência é menor, quanto mais olhem só. Se aqui é o local onde nós temos os valores médio, mediana e moda, percebam que quanto mais a gente se afasta, tanto para mais quanto para menos, né, dessa média, na verdade nós estamos indo em direção à ponta dos gráficos, aos extremos, olhem. Se eu pegar aqui, ó, vai dar a dimensão ainda maior para vocês. Quanto mais eu me afasto, tanto para mais, ó, aqui se a média é 20, aqui eu estou no 35, 40, 45, olha, quanto mais eu me afasto para mais, menos indivíduos eu terei nesse extremo. E o verdadeiro eu posso falar em relação aos valores para menos da média. Olha, eu tenho aqui 20, quando eu me afasto para 15, para 10, para 5, reparem vocês que eu tenho a tendência também de observar uma quantidade menor de indivíduos com esses dados, tá? Então é clássico isso. E independe se eu estou aqui avaliando altura, se eu estou avaliando peso, se eu estou avaliando idade, o que você esteja avaliando. Se ela tem uma distribuição de normalidade, quanto mais você se afasta da média, mais você se direciona para as extremidades, dentro inclusive de um padrão, podendo chegar ao que você chama de anormalidade. Bem, aqui a mediana de uma curva de densidade é o ponto que divide ao meio a área sobre a curva. Afinal de contas, eu tinha acabado de falar com vocês que média, moda e mediana correspondem ao mesmo ponto, à mesma identificação gráfica ali, tá? A média de uma curva é o ponto de equilíbrio. Olha só que legal. Eu acho que eu comentei isso semana passada, não sei se as meninas se recordam. Eu chamei a atenção delas o seguinte, porque é um conceito que é trabalhado na distribuição de frequência. Quando nós temos essa curvatura, imaginemos que essa curvatura aqui, ó, seja um objeto sólido. Coloque ele de ponta cabeça, né? Reparem que se essa estruturazinha daqui fosse uma estrutura sólida, é ela que se apoiaria sobre um substrato. Coloque isso daqui de ponta cabeça. É esse ponto aqui que literalmente ia ser, né? Esse ponto de equilíbrio dessa peça.
Então, é por isso que a gente fala que a média, né, de uma curva é esse ponto de equilíbrio, que é clássico, tá? De uma curva gaussiana, tá bom? Para uma curva de densidade simétrica, como essa, porque olha que bonito. Aqui tá feito bonitinho, né? Dá bem para vocês perceberem essa simetria. Olhem, né? Porque aqui tá gráfica, não tem aqui mão tremendo. Então, olha, o que eu tenho de um lado aqui, eu tenho absolutamente igual do outro lado, que é essa simetria, né, bilateral que a gente tem nesse tipo de curva, tá? Isso é clássico para gente. E isso é interessante porque possa ser que a gente se depare com algum tipo de questão, que inclusive com representatividade, né, com o desenho em si, nos referindo à distribuição normal, fazendo ali inferências a respeito da distribuição gaussiana, então é importante. Ah, e uma coisa também que eu lembro que eu comentei semana passada, e hoje eu acho que eu não enfatizei tanto. Eu estou fazendo questão de usar as duas terminologias, distribuição normal ou distribuição gaussiana, curva de normalidade ou curva gaussiana, tá? Por quê? Corresponde à mesma coisa, tá bom? Então, é por isso que eu gosto de falar, né? Utilizar dessas duas terminologias para vocês perceberem, fixarem essa associação. Mas é importante, né, de fato, frisar que correspondem absolutamente à mesma coisa, tá? Curva de Gauss ou curva de normalidade, tá? É também bonita, bem feita, gráfica, né? Chamando a atenção do que eu falei com vocês, que ela nos remete a um formato de sino, lembrando, né? Porque às vezes é muito comum o aluno achar que quando a gente faz uma comparação, isso aqui parece alguma coisa, esse é um formato que lembra o feijão, né? Que às vezes tem algumas questões que a gente fala assim, mas não é uma comparação pessoal. É uma referência teórica, tá? Por isso que a gente aqui fala isso aqui, tá? Tem esse contorno, esse formato que lembra sino. Por que a gente fala isso? Porque possa ser que às vezes a gente se depara às vezes, com algumas questões, mesmo ali de concurso, referente à matéria, enfim, que façam menção a essa aparência, né? E aí, não, olha, eu lembro. Então, ou seja, já nos remete do que se trata, tá bom? Se a gente limpar o gráfico, né, aqui, porque aqui eu tenho um gráfico, literalmente, né, onde eu tenho coordenada, onde eu tenho abscissa, onde eu tenho aqui a minha distribuição de frequência, onde o autor fez aqui para mim essa curva gaussiana, mas a gente simplesmente possa limpar esse gráfico. Não é exatamente o mesmo, né, porque eu não tinha isso como fazer, mas eu peguei um, né, que se a gente limpar, a gente aqui literalmente conseguiu limpar boa parte desse gráfico e ficamos aqui basicamente, né, com a distribuição do apoio necessário para a distribuição dessa frequência, né? Então aí que nós temos essa curvatura que tem esse nome bastante característico, tá bom? Mais uma vez, reparem, por que, Luciane, que sempre tende a aparecer esse tracejado? Sempre não, muito frequentemente, né? Esse tracejado nos remete à média. Ah, quando às vezes aparece o Mi, é o valor de média, né? Enfim, só para a gente perceber. Logicamente, como é gráfico essa demonstração, a gente possa ter uma certa variação em relação a como eles nos mostram, né? Essa característica. É importante que só a gente consiga destrinchar que o autor daquela imagem quer nos repassar. Aqui, aquela simetria que eu já falei com vocês, a Mi, que eu acabei de mencionar, né, que é muito frequente também a gente observar isso, e é aquilo que eu falei com vocês, olha, é possível que essa curva tenha sido chamada de normal por representar um comportamento natural de alguns fenômenos, né? Porque é muito comum até vocês falar, por que é considerada normal? Por que eles deram esse nome, né? Sim, vários fenômenos aleatórios são distribuídos dessa forma, mas a gente só tem que ter cuidado em meio que dobrar a língua.
Não necessariamente outras maneiras também de distribuição não significam que seja um problema ou que seja qualquer coisa, né, maléfica, porque a terminologia de normal ela é muito forte, ela soa para a gente, muitas das vezes, a gente tirando conclusões que não necessariamente significa, né, não é isso que ela quer dizer. Aqui, até coloco para vocês, essa daqui é uma distribuição normal, curva de normalidade, né? Na maior parte das variáveis existe um valor central, em torno da qual se situa a maioria dos indivíduos, que foi absolutamente aquilo que a gente falou, né? À medida que vamos somando valores mais afastados da média, observamos que esses valores são menos frequentes. É exatamente isso. Tal denominação deve ter sido reforçada pelo uso da distribuição para definir normalidade, ou seja, para estabelecer um limite entre o que deve ser considerado normal ou patológico, aquilo que é anormal. Só que, como eu tinha falado com vocês, a gente vai ver que, embora isso eventualmente possa acontecer, não significa que na hora que eu tenho as extremidades, que necessariamente eu não observo indivíduos saudáveis, tá bom? Indivíduos com valores, quer sejam muito altos ou muito baixos, de determinado, né, fator que esteja sendo estudado, são considerados anormais, embora não possam ser considerados não saudáveis, tá bom? Aqui. O que significa? Como que você pode ver uma curva dessa? Falar, Luciene, eu tenho uma curva dessa daqui. O que é muito alto, o que é muito baixo? Aonde que eu pego? Qual que é a medida? Né? Porque a gente está falando de uma maneira genérica. Não estou falando aqui de um fator específico. A gente está falando daquilo que como possa ser distribuídos vários padrões. Inclusive, a gente mesmo falou, faz parte, né? Padrões aleatórios. Bem, como que isso, na verdade, acontece? Existe um padrão do qual a gente utiliza 2,5. Se vocês perceberem aqui, ó, no gráfico dessa imagem, a gente pode perceber, o autor fez essa chamada aqui pra gente, ó. Seria 2,5 aqui, 2,5 inferior e 2,5 superior, tá? Ou seja, nessa grande maioria de parcela de indivíduos que eu observo, né, estarem distribuídos aqui sob esses limites que corresponde ao que a gente denomina de 95%, ó, deixa eu pegar aqui. Bem, esses indivíduos são considerados que estão com fatores, quer seja com idade, quer seja com peso, quer seja com altura, considerados normais. Agora, 2,5 para menos, 2,5, né? Extremo aqui, chegando os últimos 2,5, ou seja, de 97, né? Esses 97,5 até 100, eu tenho indivíduos que estejam dentro daquela caracterização considerados anormais. Seriam padrões anormais, estatisticamente. Que é isso que é a pergunta, né? O que significa muito alto ou muito baixo? Estar justamente nesses 2,5, para mais ou para menos, tá? Bem, e aqui? Olha, mais uma vez. Só que aqui tá bonitinho já construído para vocês. Esses 95% são valores normais e aquelas extremidades são os valores considerados anormais. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, né? Existem exemplos clássicos na hora que a gente analisa, principalmente a situação humana, né? Onde às vezes eu consigo analisar determinados indivíduos com determinados parâmetros, como eu tinha falado com vocês, é utilizado nas análises clínicas, né? Essa observância de distribuição de normalidade. Então, existem, às vezes, alguns indivíduos que possam ter valores anormais,
mas que para aquele indivíduo, aquele valor anormal não significa doença. Isso acontece? Acontece, né? Mas quando a gente analisa a maioria da população, a gente vai ver que é uma quantidade de pessoas relativamente tão pequeno, né? Que eu posso, às vezes, utilizar esse padrão para inferir, né, que aquela pessoa esteja com valores para uma determinada característica orgânica considerados valores normais ou valores de anormalidade. Olhem só, aqui nos mostra justamente o que eu falei anteriormente, né? A gente possa ter aquela distinção, isso que eles fazem, ó. 2,5 aqui, 2,5 aqui, então tem 98%. Mas existem outras variações também, mas o mais clássico, usual que a gente utiliza é esse de 95% dentro do valor de normalidade. Aqui, o que eu já tinha mencionado anteriormente, mas aqui também nos remete justamente à pergunta do Ezequias, que independe aqui nessas 4 curvaturas exemplificadas, quer seja essa daqui esteja mais achatada, ou essa aqui é absolutamente pontiaguda, né? Todas elas conferem o que a gente denomina de distribuição de normalidade. E em todas elas eu consigo ter esses 2,5% para mais, para menos, enfim, a mesma linguagem que é adotada para uma curvatura é adotada para outra também, tá? E aqui, né, existem diferentes curvas, variam conforme os valores de média e de desvio padrão. Então, por isso que a gente tem essa alternância, né, em curvas absolutamente tão pontiagudas e curvas mais achatadas, embora todas sejam de distribuição gaussiana. E aquilo que eu comentei com vocês, poxa, na hora que a gente estuda isso, a princípio a gente fica assim, tá, mas que me interessa se tem formato de sino, se não tem formato de sino, se ali tem um 95% que é valor considerado dentro do padrão de normalidade ou não. O interessante é, qual que é a aplicação disso, né? Qual que é a prática disso? O que eu posso ganhar tendo essa informação? Então, eu já tinha me adiantado, porque eu acho sempre uma pergunta que nós, enquanto alunos, fazemos, né? Tá, tudo bem, mas esses detalhes todos ali, que a princípio você possa não enxergar a importância, eles são importantes para quê? Eu aplico isso daí no meu dia a dia de qual forma? Então, como eu já tinha mencionado, esses conhecimentos eles são aplicados na área laboratorial. É lógico que a gente tem aqui os exemplos clássicos observando a natureza humana. Eventualmente, da mesma forma, existem seus padrões quando a gente analisa animais, né? Ou que seja, quem gosta de botânica, vou ali, vou fazer minha pesquisa, vou verificar ali o tamanho, né, das árvores, por exemplo, dentro de uma mesma espécie, né? Vou verificar dentro de uma mata fechada qual que é a tendência ali, quantos espécimes eu vou identificar daquela espécie, qual que é a altura de cada um, né? Então eu faço ali, eu realizo o catálogo, né? Identifico cada um dos exemplares, faço ali a medição. Você também possa observar da mesma forma a aplicabilidade disso que a gente está falando dentro de uma distribuição amostral, quer seja humana, quer seja animal ou outros, né, seres vivos, tá? Sejam vegetais, sejam animais, enfim, ele tem a sua aplicabilidade, tá? E aí é que tá. A gente entra dentro desse parâmetro tentando avaliar, porque não é fácil. Reparem, né? Talvez nesse momento que a gente está vivendo sobre tantos impactos, tantas notícias ali no dia a dia, notícias ruins, perdas, né? Perdas grandes, aliás, somos mais de 400 mil indivíduos que perderam, temos, né?
mais de 400 mil indivíduos que perderam a vida aqui no nosso país. Então, bem, é um impacto muito grande. E a gente tem, em função disso tudo, muito discutido ali nos noticiários, nos programas, a característica de saúde, doença, comorbidade, quem é que tem comorbidade, né? Como avaliar isso, né? Como que eventualmente eu posso chegar e falar que eu tenho algumas alterações no meu organismo, né? Que possam me dizer que se eu sou diabética, se eu sou hipertensa, enfim. Inclusive, hipertensão é um caso à parte que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá bom? Mas o fato é que a gente sabe que para a gente ter uma avaliação, né? Nós caímos dentro de um valor padrão. Eu preciso ser analisada dentro de um valor padrão. E aonde tirar esse valor padrão? Como? Vocês já devam ter ouvido falar, por exemplo, existem, né, encontros, normalmente eles se dão através de biênio, muito comum, né? A sociedade, por exemplo, Sociedade Brasileira de Cardiologia, encontra-se a cada 2 anos. E ali faz um evento onde tem ali a publicação de várias pesquisas que estão em andamento, com resultados preliminares, discutem sobre os temas relevantes e muitas vezes no final eles chegam no que a gente chama de diretriz, né? A diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Enfim, e assim vai. E ali por que eu estou falando disso? Porque essas diretrizes, elas vêm, né? A gente pega aí com facilidade na internet as últimas diretrizes a respeito, por exemplo, de um determinado assunto que é meu de interesse. Então, eu terei ali os parâmetros atualizados referentes àquele assunto abordado, né? Por exemplo, no caso da diabetes, eles atualizam o que é um indivíduo diabético, né? Qual que é o índice glicêmico considerado padrão, que está ali de indivíduo considerado saudável, qual que é aquele que está no valor limítrofe, qual que é aquele que eu posso considerar indivíduo diabético. De onde que eles tiram isso? Isso, gente, é observado utilizando-se, inclusive, parâmetros como esses que nós estamos estudando aqui. Primeiro, é fundamental que eu tenha uma amostragem mais ampla possível, que é uma amostragem que não possa ser viciada, né? Ou seja, eu não posso avaliar apenas indivíduos de uma determinada região, porque de repente eu posso ter ali um grupo absolutamente viciado e muito responsivo ali em alguns parâmetros em virtude de hábitos alimentares, alguns outros hábitos que possa ser comum a uma determinada região. Então, o que é importante? Fazer uma pesquisa mais diversificada possível, né? Tendo ali indivíduos em diferentes faixas etárias. E aí se observa a distribuição de frequência. Ou seja, vai justamente fazer o que a gente acabou de verificar até aqui. E perceber, dentre aqueles índices, onde eu tenho a maior quantidade de indivíduos da minha população, eles estão sob quais valores? Quais que são os extremos? Então, é por isso que cai nas análises laboratoriais. É importante, né, que nós tenhamos um parâmetro. Ah, Luciene, mas sempre, né? De repente eu vi ali, os meus índices não estão necessariamente dentro do padrão considerado de normalidade, mas isso significa necessariamente que eu seja doente? Não. Às vezes aqueles parâmetros, eles estão alterados, mas não necessariamente naquele momento eu tenho a doença. Mas é um bom indicativo. Vale a pena, né, dentro da medida do possível, trabalhar para que esses meus valores possam cair dentro daquele aspecto de normalidade, porque a médio e longo prazo possa ser que, embora hoje eu não tenha doença, mas esses valores, uma vez permanecendo,
possam ser indicativos de problemas da minha saúde lá na frente. Então, que é isso que é muito importante, né? Fundamentalmente, o que eu acho mais importante disso tudo, que somos nós, por isso que a nossa disciplina, né, ela é a bioestatística. Análise de dados, a gente aqui trabalha a bioestatística, que é a estatística aplicada à biologia, que é a gente entender essa importância, né? Porque senão, na verdade, fica teoricamente chato, né? Você vê ali, ah, tá, mas qual que é a importância disso, né? Acho que isso que é fundamental para a gente. Nos dessas referências que são denominadas de normais, né? A gente precisa ter parâmetro, isso é indiscutível, né? Eu não tenho como fazer um acompanhamento, eu não tenho como ali, né, avaliar o que está acontecendo se eu não tiver parâmetro, tá? Aqui, só para exemplificar, isso significa valores de referência, né? Cai aqui dentro daquele indivíduo com padrão de normalidade, são tidos como saudáveis, e esses aqui, eventualmente, possam ser tidos como doentes. Mas aquela ressalva eu faço a vocês, o que é fundamental. Aqui, nesse grupo e nesse daqui também, embora ele seja anormal, nem sempre eu tenho indivíduo doente. Nem sempre, tá? Olhem só, aqui a gente dá exemplos, né, sobre valores. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Acho que foi impressão. Desculpa, porque parece que falaram aqui. Bem, quais são, né, exemplos aqui de valores de referência laboratorial? Taxa, justamente, né, na hora que vai avaliar o índice glicêmico do indivíduo, para verificar se ele é um indivíduo diabético ou não, né? E também, muito importante, né, que se faz sobre determinadas condições. Por exemplo, para se avaliar e entrar dentro desse parâmetro de avaliação, o indivíduo deve realizar, né, sob condição de jejum, né, sob algumas observações ali, tá bom? Se não, por exemplo, professora, mas eu já fiz exame de glicemia e eu não estava em jejum, né? Ok, mas olhou, me falou e foi avaliado. Ok, aí é o que a gente literalmente possa utilizar, mas a gente tem outros parâmetros. Nós temos uma outra tabelinha, não é aquela mesma que a gente utiliza, por exemplo, para o indivíduo que está em jejum, que é o que normalmente se faz ali, laboratorialmente, né? Retira-se sangue e ali faz o índice de glicemia sob aquelas condições. Quando você faz ao acaso, gente, a Sara entrou. Deixa eu só atender ela aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Cadê a Sara? Sara? Ei, Sara, boa noite. Boa noite, Lu. Tá bom, boa noite. Isso. Aí ele. Agora, tá? Bem, nesses casos onde existe uma padronização mais rígida, que é laboratorial, que é ali retirando-se sangue, com o indivíduo naquelas condições, né, preconizadas de jejum, aí nós temos taxas de glicemia, né, que eventualmente a gente observa, por exemplo, há um tempo atrás, o índice, né, era observado até 110. Hoje em dia, ele mudou para 100, ou seja, índices glicêmicos abaixo de 100 microgramas por decilitro são indivíduos considerados dentro de um padrão de normalidade. Acima de 100, já está na situação limite, né, de observação ali, tá? Acima de 130, indivíduo diabético, tá? Mas é um parâmetro que diminuiu, que antes era 110, hoje é utilizado com parâmetro de 100 microgramas por decilitro. Por que diminuiu? Por que a gente está falando disso? Porque eles, é justamente isso que é fundamental,
que as sociedades, né, médicas possam, e aí, quando a gente fala disso, logicamente com a participação de vários outros profissionais, né? Possamos ali estar, possamos realizar pesquisas que venham contribuir para essas análises. O fato é que eles, analisando o perfil da população, que o nosso perfil possa mudar com o tempo. E aí eles vão condicionando, vão observando e atualizando os parâmetros laboratoriais. Da mesma forma, também houve mudança na análise do LDL e do HDL, né? Ou seja, do colesterol. Lembrando que o LDL é o mau e o HDL é o bom colesterol, né? Particularmente o LDL, ele mudou. Antes, eles consideravam ele 130, né? Um valor considerado ali já limítrofe para o LDL. Hoje em dia, passaram para 100. E olha que ainda existem alguns grupos, tá? Que são grupos de maior, às vezes, comorbidade e altas características, eles acham aceitável o máximo de 70 microgramas por decilitro de LDL. E aqui, né? O hormônio estimulante da tireoide, TSH, ele também mudou. Antes o valor era 4,5, agora é 2,5. Então, só para a gente perceber que essas variações elas possam ocorrer. Isso, logicamente, não é, essa mudança ela não acontece particularmente, né? Não é um médico que vai falar, ó, com você eu vou usar esse parâmetro. Não, é um parâmetro que ele é utilizado, é padrão a todos nesse sentido, né? Porque ele é baseado em evidências. Ele é baseado nessa distribuição de frequência que nós estamos estudando aqui, tá? É justamente isso. Na hora que eles observam, tem hora que eles percebem o seguinte, ó, vale a pena a gente abaixar aqui esses índices, vale a pena a gente perceber, porque eventualmente, né? Aqueles indivíduos que estavam, por que eles abaixaram? Porque indivíduos que estavam com aqueles valores começaram, às vezes, a apresentar manifestações de doença. Então, como eu vou colocá-los dentro de um padrão de normalidade, se isso a médio e longo prazo confere a ele um risco, né, à saúde? Então, isso que é muito importante. Aqui, né? Por isso que a gente fala, é importante saber de onde que esses valores de referência eles são obtidos, né? De qualquer exame, na verdade, que todos nós realizamos e que hoje em dia é super fácil, né? Você faz um exame laboratorial, você pega o resultado, você já vem ali. Né? A gente já, logicamente, a gente precisa, é fundamental levar para o médico, que ele é o profissional realmente com capacidade adequada para avaliar ali, mas a gente já consegue ter uma noção, né? Se o meu exame está dentro de um parâmetro de normalidade ou não, porque logo ali embaixo, né, vem os valores de referência. Então, é lógico que eu preciso de um profissional que seja gabaritado para, de fato, validar aquilo tudo dali, né? Mas a gente já tem condições de, por alto, sabe? Eu vou levar, mas eu acho que ele já vai chamar atenção para isso, para aquilo, é capaz de ele me receitar determinado remédio para alguma coisa, né? Por exemplo, uma baixa vitamina, enfim. Por quê? A gente consegue ter uma noção ali bem básica, porque já temos valores pré-estabelecidos e esses valores, inclusive, vêm impressos nos exames, né? Mesmo porque, vocês imaginem, de uma maneira geral, são tantos exames, nem todos necessariamente eles sabem de cor, né? Então facilita ali, lógico, e para essa observação, tá? É fundamental imaginar e conhecer aquele, entre aspas, padrão de normalidade de uma população, né? Porque ele representa, ele vem representar aqueles indivíduos. Mas, friso mais uma vez, embora a gente faça e a gente tenha esse padrão, né? Não significa necessariamente
que eu estou dentro dos valores de normalidade, que eu não venha apresentar problemas, ou que o indivíduo anormal seja necessariamente anormal no sentido de índices anormais, né? Para aquela característica, seja necessariamente doente. Não nesse momento, possa até ser. Por que trabalha? É preferível a gente imaginar, olha só, o que é mais fácil a gente ter de erro? Eu pecar, né, pelo zelo, ou eu me omitir diante de uma possibilidade de problema? Ah, mas esse problema, se acontecer, vai acontecer daqui 2, 5, 10, 20 anos na vida dessa pessoa? É melhor precaver, é melhor esse seu valor aqui para determinado parâmetro, não é um parâmetro desejável. Vamos trabalhar para que esses valores possam melhorar? Ah, vamos, né? Então, assim, sempre tenha esse cuidado, porque é preferível você errar pelo zelo do que você errar pelo descaso, do que você pela negligência, né? Então, isso é muito importante. Convoca-se voluntários, é aquilo que eu falei com vocês. Essas análises, elas não são feitas de uma maneira aleatória, né? Eu preciso ter um contingente de pessoas que tenham feito aquele exame, que eu tenha ali de posse dos resultados desses exames, para que eu veja o que é representativo diante daquela amostra, né? Então, normalmente, eles chamam, inclusive, voluntários, indivíduos sem nenhuma patologia aparente, né? E aí, como eu falei com vocês, tem que ter um cuidado muito grande para não ser uma amostragem viciada. Então, eu preciso de ter variabilidade. É necessário que eu tenha aqui diversidade, né? Porque ali eu tenho indivíduos diferentes, do sexo feminino, sexo masculino, de diferentes raças, de diferentes idades, né? Condições socioeconômicas variadas. Por quê? Possam ter aspectos que a gente possa até mesmo não imaginar, mas que possam interferir sobre determinados parâmetros. Então, eu quero ter uma amostragem mais fidedigna possível, e mesmo porque, quando eu quero mostrar, né, como eu quero chamar a atenção para essa amostra mais fidedigna possível, é importante a gente destacar que a nossa população ela é diversificada, né? A população brasileira é absolutamente vasta, né? Onde nós temos uma diversidade muito rica. Da mesma forma, na hora que eu quero ter esses parâmetros, eu preciso que essa minha amostra seja diversificada também, para que ela possa ser o mais representativa possível daquele grande contingente que é a população brasileira. Afinal de contas, somos mais de 211 milhões de pessoas, né? E aí, necessário que elas sejam diferentes. O fato de apresentar glicemia, por exemplo, né? Você tem ali indivíduos com todas essas diferenças, né? E aí eu tenho indivíduos que têm glicemia de 80, outra com 85, que possa não significar doença, né? Mas apenas uma variação. Não somos diferentes? Somos diferentes, inclusive organicamente também, com necessidades diferenciadas, metabolismo diferente. Então, é por isso que dentro daquela distribuição de frequência, inclusive, nós temos uma grande população ali que tem uma variabilidade, inclusive, dos índices que a gente mostrou. A maioria dos resultados desse tipo de teste forma uma curva considerada de normal, que é isso, até aqui, porque, logicamente, vocês sabem, eu monto, né, utilizando-se ali, no caso, grande parte do livro que eu encaminhei para vocês, lá no AVA, e aqui, eu até, não vou passar não, lá no final eu coloco a referência do que eu realmente tirei, né, nesse tópico, fazendo essa contextualização entre o que a gente está falando sobre curva de normalidade e a área laboratorial, que eu acho fundamental para a gente. Então, ele até fala, né, ele coloca aqui aqueles parâmetros que eu já tinha mostrado anteriormente, tá? Eu não tirei não, porque aí vem uma linguagem dele também nesse sentido,
Mas, em resumo, é o que eu tinha comentado com vocês, tá? Curva de normalidade, parâmetro dos indivíduos considerados normais, ou seja, com todos esses valores de análise laboratoriais, em que a grande maioria se concentra nesse padrão de normalidade, e com aqueles extremos, né? Anormais, 2,5, 2,5 para menos, 2,5 para mais, né? Aqui nesse sentido, ou seja, a partir de 97,5, né? Porque na que a gente 2,5 para mais, ou seja, os últimos 2,5 correspondendo no total de 100%. E isso também tinha falado com vocês. Achei esse gráfico bonitinho, também coloquei aqui para representar, onde nós temos o que a gente chama de normalidade ou anormalidade. Mas isso eu já expliquei, né? Só estou aqui chamando a atenção. E é isso também uma outra linguagem interessante, que na hora que eu falo aqui desse padrão de normalidade, literalmente eles estão considerando que esses valores que estejam aqui estão nos indicando muito subjetivamente que a grande maioria desses indivíduos sejam indivíduos saudáveis, tá bom? Mas sempre com aquele cuidado que eu falei com vocês. Sempre tem exceção à regra, tá bom? O grande detalhe é que nós precisamos, quando o indivíduo tem padrão considerado anormal, é preferível que ele passe a ter um cuidado redobrado do que às vezes ele achar que está tudo bem, né? E eventualmente lá na frente esses valores interferirem muito no desenvolvimento orgânico dele, né? Podendo dar origem a processos patológicos. Aqui, aquilo que eu falei com vocês, né? Não significa que pessoas consideradas normais vão ser deixadas de fora, mesmo não tendo doença, então a gente tem que ter cuidado, né? E que aqueles 5%, porque no final são 5%, né? Que ficam fora desse padrão de normalidade, eles, na verdade, eles são muito importantes, né? Fundamentais, porque são importantes nesse critério de avaliação, são importantes também para serem tratados, né? Ali com um zelo, uma atenção redobrada, para que eventualmente evita-se prejuízos à saúde deles no futuro. Aqui, isso que a gente falou, aqui ele está dando um exemplo, né? Digamos que foram selecionados um grupo de indivíduos para ser traçado o perfil normal do valor de glicose no sangue. Percebeu-se que a média seria de 85% a 95% das pessoas encontravam-se entre 70 e 100 microgramas por decilitro, tá? Então, estabeleceu-se que os valores normais de glicemia para a população estavam entre 70 e 100 microgramas por decilitro. Ou seja, a tradução do que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Porém, uma pequena parte de indivíduos normais tinham valores de glicemia abaixo de 70, ou seja, estava justamente aqui, ó. Perdão. Justamente aqui, ó, nos extremos, né? Que foi o que eu falei com vocês. Tinham valores de glicemia abaixo e ainda assim eram normais, ou seja, estavam saudáveis nesse momento. E que mesmo aquela outra parte que estava com valores acima, ainda também eram considerados normais. Mas como esses indivíduos correspondem à grande minoria, né, estabeleceu-se a faixa de normalidade equivalente a 95%. E mesmo porque, como eu falei com vocês também, é preferível colocar a pulguinha atrás da orelha e, eventualmente, trabalhar para que esse indivíduo possa ter valores, né, dentro da perspectiva de normalidade, para que ele tenha uma proteção de futuro. Gente, ele está mudando aqui sem eu querer mudar, sério. Agilizando aqui. O critério estatístico para definição de normalidade dentro dos aspectos de análises clínicas, né? E há muitas limitações nesse critério. Vocês vão ver, eu vou apresentar agora, e eu já mencionei anteriormente. Existem situações que não
se encaixam dentro do padrão de normalidade, inclusive dentro da análise de saúde e doença humana, tá? Aqui é o que eu falei com vocês, onde eu tirei, né, essa informação para repassar aqui essa contextualização dentro das análises laboratoriais, que eu acho isso daqui para a gente importante, e colocando aqui, né? O que eu comentei com vocês, nem todos os parâmetros biológicos necessariamente se distribuem com essa frequência, distribuição de frequência gaussiana, né? Existe um clássico que, inclusive, eu já mencionei com vocês aqui, que é o padrão de aferição da pressão arterial, tá? Vou explicar por quê. Olha só. Porque quando a gente avalia a população no contexto de pressão e índices pressóricos, né, não significa, por exemplo, o que é considerado, entre aspas, uma pressão arterial normal? Valores, né, que estejam a sistólica menor que 120 e a diastólica menor que 80, né? Ou seja, o famoso 120 por 80 ou 120 por 70, tá? Mas Luciene, e se eu tenho 100, a minha pressão é 110 por 70, minha pressão é 100 por 60. Eu não sinto nada, Luciene. Meu médico, sempre, né, que eu vou, faço check-up, ele sempre fala que tá tudo bem comigo. Mas os meus valores são menores do que esse padrão de normalidade. Gente, então é justamente por isso, e ninguém necessariamente fica preocupado, médico nenhum necessariamente fica preocupado, porque a sua pressão está 100, 100 por 60, 100 por 70, 110 por 70, ele simplesmente fala assim, sua pressão está normal. Ou seja, quando existem algumas situações orgânicas que você ter valores abaixo não signifique prejuízo à sua saúde, muito pelo contrário. É eventualmente melhor que o indivíduo tenha realmente mais baixo, porque como já é normal no nosso organismo, com o envelhecimento, eu tenho uma tendência até ao aumento da pressão arterial, então, de repente, é preferível, é melhor, né, manter realmente aquele indivíduo em valores pressóricos mais baixos. Não significa que o fato dele estar abaixo daquele padrão de normalidade seja preocupação ou um motivo de alerta para ele. Muito pelo contrário. Se ele mantiver assim, tá ótimo, excelente. Não precisa nem necessariamente aumentar. Não precisa chegar ao padrão de normalidade para ser saudável. Ele já está muito bem, tá? Aqui, aí que é clássico para gente, né? A curva abaixo é a curva de normalidade ou gaussiana, né? Aqui é o Mi, que eu comentei com vocês, que ela significa o valor médio, né? E o que indica 2,5, né? E 97,5 expostos no gráfico. Eu acho que aqui, né? Eu tô até já respondendo, porque na verdade nós trabalhamos com isso. Eu acabei de falar aqui com vocês, né? Tenho certeza que nesse contexto, enfim, é o que a gente viu, né? Aqui são os extremos da minha curva e indicativos de valores considerados de anormalidade. E agora eu vou aproveitar, ótimo, vai ser rapidinho, então não precisam se preocupar. E eu peço muito a vocês que participem, tá bom? Olha só, vou fazer um Kahoot, o Kahoot dessa matéria que a gente acabou de ver agora, que é bom que a gente fixe em relação a isso. E olhem, para vocês. É engraçado agora, antes a tela ficava escura, eu não sei se vocês se lembravam. Na hora que eu saía do meu material, ele ficava escuro. Agora, mas nessa distribuição não tem uma aqui, ó, que eu vi que ela é mais completa, distribuição de frequência, eu vou pegar ela para vocês. Olha, gente, quanto Kahoot. Essa. Jogar aqui.
aqui. Vejamos, vamos ver vocês aí. Tá gerando PIN. Quero, por favor, entrem, participem. Deixa eu colocar. Ô, Lu, Oi, diga, Mariana. minha internet tá travando muito. Aí, Tá. se eu entrar, aí eu não, dependendo, eu não bem. consigo ver a aula. Mas Você eu vou tá perdoada, Mariana. Eu Mas eu vou sei. estar fazendo daqui, tá? Tá ok. Vê aí, faça aí em termos do caderno, tá? Para você acompanhar. Tá bom. Não tem problema, não. Eu sei. Sem problema. Agora eu quero que mais gente entre. Será que eu não vou ficar sozinha? Não é possível. Cadê os meus alunos? Cadê Ezequias, Sara, Letícia? Aí, todo mundo vai ficar no pódio. Isso é uma satisfação garantida. Cadê? Cadê o meu pessoal? Gente do céu. Mariana, pode cutucar aí a Sara, a Letícia para mim, por favor, tá? Então a sua função é cutucar a Sara e Letícia. Tô sem bateria. Ou eu carrego ou eu jogo. E vai desligar. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês entram para a sala sem bateria, sem caderno, sem lápis, sem borracha. Ô, meu pai. Não acredito. Então, eu vou fazer o seguinte. Não vou jogar, não, mas eu vou passar aqui com vocês. Não, mas Pera nem... aí que eu tô entrando. Tá, ok. Mas aí só o seu, Ezequias. Deixa eu ver. Letícia, você vai conseguir entrar, Letícia? Ah lá, a Letícia não tá nem me ouvindo. Eu consigo, mas Kahoot com 2 pessoas, professora? Também acho. Eu já ganhei. Eu vou te dar. Como que é? O que eles falam? Quando não entram, né, para poder jogar. Eu também acho, Letícia. Eu vou fazer aqui com vocês o seguinte. O pior que nesse já tá dando até o tempo. Ah, então tá. Deixa quieto. Oi, gente, eu tenho tanto Kahoot aqui da disciplina de vocês. Sai da página. Vou também com 3 minutos, vou nem ficar forçando nada. Vou aproveitar que agora estão todos vocês em sala. Uma coisinha que eu falei hoje cedo. Ai, gente, não é isso aqui não. Espera aí. Calma. Aqui. Só um minutinho. Chamar atenção, tá? Que eu falei hoje no início da aula. E acho que só tinha o Ezequias no momento, né? Primeiro, a gente vai ter a nossa atividade, a gente vai voltar. Literalmente, eu vou começar com a atividade, que inclusive a atividade hoje ela tem 10 questões, tá bom? Tranquilo, mas aí precisa terem tempo suficiente para poder fazer. Não deixe de fazer os EDs, o desafio nota máxima, tá? Nossa disciplina ajuda demais ali, nota transversal, por favor, tá? Na primeira etapa, se não me engano, só Ezequias me mandou o print do desafio nota máxima, tá? Não deixem de fazer, por favor. Uma coisa porque eles pediram. Isso daqui não é novidade para vocês. Eu já tinha apresentado para vocês quando nós viemos da Oficial 1 e ele foi nosso primeiro encontro da segunda etapa. Só que essa semana eles pediram para a gente frisar, e eu acho que é importante, para alertá-los, né? De que a nossa disciplina é uma disciplina vinculada à avaliação de proficiência. Por quê? No cronograma institucional, na semana do dia 17 ao dia 21, vai ser essa avaliação de proficiência. Então, vocês não deixem de fazê-la. Logicamente, vão aparecer, né, instruções institucionais. Assim que eu também tiver eles repassarem para a gente, eu passo para vocês. Mas é lembrá-los, alertá-los, né? Nossa disciplina. E o que isso significa? Que a nossa oficial 2, ela tem um valor de 2.000 pontos. E que os outros 2.000 pontos virão da prova de proficiência, tá? Então, por favor, atentos a isso, porque a gente está chegando, né, próximo a esse período da prova de proficiência, porque é importante a gente lembrar e frisar e ver a importância dela, tá? Ela é fundamental, porque a nota dela lá vai entrar aqui juntamente com o oficial para nós, tá bom? E aproveitando para lembrar, porque também está chegando,
o dia de apresentação, né, do trabalho de vocês. Então, dia 21 de maio, tá? Então, é só para alertar o que eu fiz, falei no iniciozinho, e agora minha sala tá cheia, né? Minha sala tá completa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, a gente volta. Assim que a gente voltar, eu mando o link para vocês, tá bom? Beijão para vocês.